Nós começamos este ano com uma série de um novo começo e novas misericórdias. E essa série era pensando sobre Romanos capítulo 11, principalmente versículo 36, que diz que porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o nosso tema base dessa série que desenvolvemos ao longo deste mês de janeiro. E, fechando essa série, hoje nós queríamos falar um pouco sobre as riquezas de Deus nos dá em Cristo Jesus. Olhando para esse texto, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Uma carta que Paulo escreveu em prisão, em Roma, as últimas cartas dele, antes que ele fosse martirizado. E o texto então diz assim para nós, os 3 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa escrevendo este livro aos Efésios, um hino de louvor a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. E neste cântico de introdução, aquilo que ele vai falar por toda a carta, Paulo então nos lembra do grande amor e da graça de Deus para com as nossas vidas. É nesse sentido que nós precisamos lembrar o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. O motivo pelo qual nos dá condições de enfrentarmos as dificuldades e os problemas do dia a dia. Porque se eu e você pensarmos muito nas coisas que nos acontecem durante o dia, durante a semana, talvez você possa pensar, qual é o motivo que eu tenho esta semana de buscar a Deus? Quando algumas expectativas minhas não foram alcançadas. Quando eu aguardava que tudo teria paz e tranquilidade, foi ao contrário que me aconteceu. Quando as circunstâncias do dia a dia nos envolvem de maneira muito pesada, de maneira muito sombria, talvez eu e você ficamos um pouco confusos ou às vezes ficamos um pouco com uma sensação de incredulidade, com uma sensação de fracasso, com uma sensação de derrota. E esses sentimentos acabam nos impedindo de nos achegarmos a Deus para adorá-lo, para glorificá-lo e para exaltá-lo. Porque olhamos as coisas momentâneas que nos estão envolvendo. E pode acontecer que isto roube do nosso coração o prazer e a alegria de adorarmos a Deus. Paulo está preso. Qual o motivo que tem Paulo para adorar a Deus? Qual o motivo que tem Paulo para louvar a Deus? Sabendo que contra ele já existe uma promessa de morte, de condenação. Mas ele escreve esse texto nos dizendo que há sim razões para eu não deixar de adorar e de glorificar a Deus em qualquer circunstâncias da minha vida, em qualquer situação da minha vida.
E é olhando para isso que eu tenho que pensar para mim. Quais são essas riquezas que Paulo fala no versículo 3? Que Deus nos deu toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus deu tudo para mim. Mas espera aí, eu não estou usufruindo de tudo isso. Eu não estou conseguindo enxergar tudo isso na minha vida hoje, talvez. Conta Spurgeon, um pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores do século XIX, pastor, que da sua igreja, ele conta um caso de um outro pastor, que foi à casa de uma irmã, que estava passando problemas de dinheiro, dificuldade financeira. Então aquele pastor pegou um dinheiro e foi à casa dessa irmã para ajudá-la. Ele bateu na casa dela e ninguém atendeu. Então ele voltou para a igreja e no dia do culto, ele encontrou-se com essa mulher e conversou com ela. Falou assim, escuta, eu fui na tua casa levar um dinheiro para ajudar você na sua dificuldade. Então ela envergonhada disse para o pastor, pastor, eu até escutei o senhor batendo na minha porta, mas eu pensei que fosse o cobrador de aluguel da minha casa. Às vezes, nós agimos como esta mulher. Diante das dificuldades, diante dos problemas, Deus derrama a sua graça sobre as nossas vidas, e nós, muitas vezes, impedidos, ofuscados pelas dificuldades, pelos problemas, nós acabamos não enxergando esta graça que Deus derrama sobre a nossa vida diariamente através de Jesus. Paulo estava preso e depois de algum tempo ele escreve para a igreja de Éfeso. E então Paulo lembra que ele foi pastor desta igreja por 3 anos. Na sua fundação, ele ficou por 3 anos ali ensinando aquela igreja, com certeza, aquilo que estava sendo escrito por ele novamente. Lembrando a igreja de Éfeso, algumas coisas importantes na vida espiritual nossa. E é olhando para isso que Paulo nos lembra que diante de Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, nós temos sim razões para adorar continuamente a Deus, porque Ele nos concede uma graça abundante em qualquer circunstância, porque Ele é o depósito de toda a graça para a nossa vida. O capítulo 1 de Efésios, se você ler, é o Evangelho de Paulo. É o Evangelho. É as boas novas que Paulo traz para todos nós com respeito a Jesus. Qual é o motivo, a razão de nós adorarmos verdadeiramente a Deus? E Paulo nos traz então aqui os fundamentos para eu e você adorar a Deus verdadeiramente, a ponto de Deus entender e aceitar a nossa adoração, porque está sendo adorado pelos fundamentos corretos, fundamentos que Ele é glorificado e exaltado. O que é graça? Graça é um favor imerecido, um favor que alguém mais importante ou alguém superior a nós concede misericórdia, amor, perdão. A graça é algo espetacular, algo extraordinário, que algum superior dá àquele que é inferior. A graça também é um substantivo de entendermos o que significa aliança. Aliança. O que é uma aliança? É um acordo, um pacto entre duas pessoas, onde nós prometemos cumprir este pacto para que ele não seja quebrado. E nesse sentido, o que Paulo nos apresenta é mostrar que este Deus da graça tem um pacto, tem uma aliança inquebrável com o seu povo através de Jesus. E esses são os fundamentos que podem nos levar a glorificar a Deus em qualquer situação da nossa vida. Em qualquer momento da nossa vida. Onde nós acharemos prazer em Deus constantemente.
eu só vou colocar 3 pontos que Paulo nos coloca aqui, para que eu e você possamos sair daqui hoje firmados na graça de Deus, entendendo que nós somos filhos de Deus pela graça dEle, pelo favor dEle. Isso não é pejorativo, pelo contrário, você vai sair daqui dizendo, que privilégio é eu poder ser parte do povo de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, o capítulo 1, versículo de 1 a 3, nos traz a primeira dessas grandes riquezas que está contida em Cristo, que Deus nos concede. E o texto então nos apresenta que este Deus que Paulo coloca, que é Pai de Jesus Cristo, que esse Deus Pai, é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai eterno, Jesus é o Filho eterno, que Jesus veio, morou entre nós, viveu entre nós, nasceu entre nós como um Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. E aí então tem a primeira grande verdade para que eu e você nunca mais fiquemos desanimados para adorar a Deus. Lembre-se que a graça de Deus te concedeu o privilégio de você ser filho de Deus em Cristo Jesus. Logo, você é filho de Deus e Deus é o seu Pai. Ele não é teu padrasto, não é o teu tio, não é alguém conhecido, mas é teu Pai. Tome posse disso. Porque quando Jesus disse que Deus era o Pai dele, as pessoas queriam matar Jesus. Você foi gerado no coração de Deus em Cristo Jesus, para que Deus revele a você que você é filho dele através de Jesus. Deus é o seu Pai. É o seu Pai. Quem é este Pai? É o Pai que criou todas as coisas por meio do Filho. Paulo nos coloca aqui no versículo de 1 a 3 essas maravilhas que Deus, através do Filho, criou todas as coisas. E Paulo reforça a ideia de que esse Deus, que é Pai de Jesus, que é o nosso Pai, que é o Criador de todas as coisas, age constantemente, ininterruptamente, através do Filho. Porque através do Filho, todas as coisas vieram a existir. Tudo que foi feito, lá na criação, quando você lê Gênesis capítulo 1, foi Jesus quem fez. A gente tem uma concepção teológica. Deus é aquele que bola as coisas, é aquele que cria na sua mente as coisas. O Filho é o executor, é aquele que faz. E o Espírito Santo é aquele que confirma a obra de Deus. Logo, a Trindade está presente na disposição que Paulo nos traz aos Efésios, lembrando que esta Trindade é inquebrável, é inseparável. E eu e você fazemos parte desta família pela graça de Deus. Guarde em seu coração que em Cristo você é filho de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi enfrentou Golias, e ele derrotou Golias, há no pensamento judaico uma ideia de que aquilo que o rei faz, os benefícios ou as consequências também são automaticamente transpassadas para as pessoas. Ou seja, Davi derrotou Golias. Logo, todos sabiam que Davi já tinha sido ungido, escolhido por Deus para ser o rei, no lugar de Saul. Automaticamente, você lê o texto que as pessoas, quando viram Davi derrotando Golias, o que as pessoas fizeram? Começaram a perseguir os filisteus. Por quê? Porque aquela herança de Davi de derrotar Golias, esse benefício passou automaticamente para eles também, e eles perseguiram os seus inimigos. E os derrotou, porque Davi havia dado exemplo de vitória contra o inimigo deles. Jesus
derrotou inimigos muito mais poderosos do que Golias. Ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte e ele derrotou o diabo. Logo, eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para vencer o pecado, vencer o diabo e vencer a morte em Cristo Jesus. Porque é transpassado para nós esse direito, essa herança de Jesus. Lembre-se, Jesus fez com que a sua vida, morta na cruz, entregue na cruz, te desse o privilégio de ter Deus como seu Pai agora. A segunda grande riqueza que Paulo nos ensina nesse texto está no versículo 4 a 10. Olha só, queridos. Assim como Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. A segunda grande riqueza que eu e você obtemos através de Cristo, que Deus nos dá, é que não foi eu, não foi você que escolhemos andar com Deus, mas foi Deus, primeiramente, que nos escolheu para que eu e você façamos parte do seu povo e da sua família. Jeremias 31:3 diz assim: eu te atraí com amor eterno, porque você é meu. Amém, igreja? Você foi atraído por Deus. Sabe, a gente briga com o casal, né? Quando a gente está namorado, a gente está de olho naquela menina, ou a menina está de olho naquele guri, a gente diz assim, ó, que olhos bonitos. Mas quem atraiu a quem? Quem atraiu a quem? Segundo os especialistas, quem lança a atração é a mulher. Ou seja, você é fisgado pela mulher. Ok? Homens, vocês foram fisgados por elas. Todos nós. Segundo os especialistas, foi ela que te escolheu. Você está iludido achando que foi você que escolheu ela. Não foi, foi ela. Ok? Foi ela que escolheu você por alguma coisa. Por alguma coisa que você mostrou de diferente. Mas o que nos atraiu? O que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? Para que Ele nos dissesse aqui nesse texto: ei, fui eu que te escolhi. E diz o texto que Deus nos escolheu em quem? Através de Jesus. O pacto da salvação, o pacto da redenção, já tinha sido planejado por Deus muito antes do pecado. Está tudo certo. Deus escolheu o seu povo através de Jesus, falando: olha, eu vou dar a você, Jesus, pelo teu sacrifício, um povo. Eu vou escolher. Eu pessoalmente vou escolher. Eu vou escolher a dedo eles para você. Você foi escolhido a dedo por Deus. Não foi assim como um rebanho assim. Não foi uma leva de gado entrando a porteira fora. Deus foi selecionando. O que levou Deus a fazer isso, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem Bíblia nos diz como que Deus faz isso. Porque diz, segundo a sua vontade absoluta. Deus te escolheu. O que isso dá a mim e a você, queridos? Um caráter de privilégio. Privilégio. Privilégio.
gratidão. Saber que foi o próprio Criador de todas as coisas que olhou para mim, um pecador, um miserável, que faz um monte de coisa errada, e olhar para mim e dizer assim: você me pertence, você é meu. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai disse para minha mãe: aborte. Eu não quero esse filho. Mas Deus disse: não aborte, ele é meu. Porque naquele que é de Deus, ninguém coloca a mão. Ninguém coloca a mão. Amados, tome isso nas suas mãos como privilégio inquestionável, inegociável. Não troque essa verdade por nada na sua vida. Porque quando eu e você reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida, nós o adoramos, porque reconhecemos que a vontade dele foi feita sobre a minha vida. E ele é adorado por causa disto também. O texto fala para nós que Deus nos abençoou em Cristo, ele nos escolheu em Jesus, nos elegeu por meio de Jesus, foi através de Jesus que derramou graça sobre nós, foi através de Jesus que ele deu salvação, foi em Cristo que ele estabeleceu o plano de salvação, foi em Cristo que as intenções fez com que todas as coisas cooperassem para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. Conhecêssemos a Deus. Diz em Gênesis que quando o homem pecou, o que Deus disse para ele como consequência do pecado? Não coma do fruto proibido, porque se você comer, vai acontecer coisa com você? Morrerá. Você morrerá. E quando Adão peca, quando Adão come então o fruto que a Eva já tinha mordido e deu para ele, então os olhos de ambos se abrem, ele diz: oh, estamos nus. E quando ele ouve a voz de Deus, o que eles fazem? Eles fogem de Deus. Essa é a reação natural de todos nós pecadores, fugimos de Deus, não queremos ouvir de Deus. Lembre-se um pouco da sua história, quando você ainda não conhecia Jesus. Quando alguém vinha falar com você a respeito de Deus, o que você fazia? Ah, não vem com esse papo não. Nós éramos inimigos naturais de Deus. E o texto nos diz que nós morremos por causa do pecado. Ou seja, aquele desejo, aquela vontade, aquele amor que Adão teve com Deus antes do pecado, morreu, cessou, acabou. Há uma necessidade urgente de Deus intervir na nossa vida, fazendo uma obra transformadora, regeneradora, para que nós possamos desejar Deus ardentemente, porque naturalmente nós preferimos jogar bola e lá na prainha tomar banho na lagoa, do que vir na igreja. Não é assim? Sabe, queridos, morto tem vontade? Morto faz alguma coisa? Morto tem ação de alguma coisa? Morto está morto. Morto está morto. Mas Deus nos escolheu para manifestar em nós, através de Jesus, vida, graça, misericórdia, amor, para revelar-se a mim e a você através de Jesus. É quando nossos olhos se abrem e nós passamos a existir para Deus. Quando nossos olhos são abertos. Assim, queridos, é uma bênção entender o que Paulo está dizendo aos Efésios.
que eu e você fomos alcançados por esta graça de Deus, por esse amor de Deus, por essa misericórdia de Deus. E quando nós o glorificamos, reconhecendo que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas mesmo assim, Deus se importou com você. Quando ninguém queria saber de você, quando ninguém queria ficar perto de você, quando todo mundo te rejeitou, Deus disse: ei, eu te amo, eu dei a vida do meu filho por você. Que bênção é essa que Deus nos dá? Terceiro e último motivo que Paulo nos dá a respeito dessas grandezas que nós temos em Cristo Jesus. Olha só o versículo 11 a 14, queridos. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando você tem uma dívida, e você não consegue pagar a dívida, mas você tem um bem, você olha assim a sua caixinha, né? Sua mulher olha a caixinha assim e fala assim: ó, bem, a gente tem essa corrente de ouro, ó, a gente tem esse anel, a gente tem essa aliança. A gente vai no banco e a gente faz uma penhora. Mas então a gente assina o papel e o banco diz assim: agora você vai resgatar, vai vender, o que você vai fazer? Você diz: olha, eu vou penhorar. Então o banco fala assim: então você tem que pagar uma mensalidade todo mês para que você continue sendo dono disso. A partir do momento que você não paga, tem um prazo, então o banco tem o direito então de vender aquilo, porque ele te pagou um dinheiro adiantado do valor daquele bem. Ok? Enquanto você está pagando a mensalidade, aquele bem te pertence. Ok? O que Paulo está dizendo para nós aqui? Quem tem certeza da salvação, ergue a mão. Por que você tem certeza da salvação? Você pode dizer assim: porque eu creio em Jesus como meu Salvador. Ok. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele diz a você e a mim: escuta, você me pertence, eu vou colocar um sinal em você, que você é meu. Ninguém pode roubar isso de você, ninguém pode tirar isso de você. E a palavra que Paulo usa é garantia. A garantia que você pertence a Deus tem um nome, é uma pessoa que habita dentro do seu coração. Quem crê que o Espírito Santo habita dentro do seu coração, ergue a mão. Amém. Por que ele habita em você? Porque Deus abriu seus olhos e revelou o amor dele em Cristo Jesus para você. E quando você confessou o seu pecado e disse: Jesus é meu Salvador, vive no meu coração, o Espírito Santo já estava dentro de você, porque ele estava te regenerando antes de você confessar a Ele como seu Senhor e Salvador. Ele habitou na obra da regeneração na sua vida. Jesus te ressuscitou, Jesus tirou você do estado de morto espiritual para uma pessoa viva espiritual. Entendeu, amados? Agora Deus te colocou um selo de garantia: você é meu e pertence a mim eternamente. E Ele colocou esse Espírito em mim e você, que crê em Jesus como nosso Salvador. Três motivos que Paulo coloca aqui nesse texto. Tem muito mais, eu selecionei só três, de um capítulo só, que são suficientes para que eu e você não percamos a alegria
o desejo, a vontade de louvarmos constantemente esse Deus maravilhoso e gracioso. Por quê? Porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo em Cristo, para que eu e você pertencêssemos a Ele. Para que você não fosse condenado junto com os ímpios. Para que você não experimentasse a morte eterna. Para que você não experimentasse a dor da morte eterna, da condenação. Deus te escolheu para que você possa adorar, glorificar a Deus em Cristo, porque Ele ama você. Paulo diz assim para nós em Romanos: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Há problema suficientemente grande a ponto de roubar a alegria da salvação? Há motivo suficiente que possa roubar a alegria de você viver eternamente com Deus? Há motivo suficiente para roubar do seu coração a alegria que nada pode te condenar diante de Deus por causa de Jesus? 3 motivos para você adorar a Deus todos os dias, todos os dias. Amém, igreja? Que eu e você possamos adorar a Deus pelos motivos certos. Pelos motivos certos. É nesse motivo certo que Deus é glorificado. É nesse motivo certo que Deus é exaltado. É nesse motivo certo que Deus se agrada. Que nós reconhecemos a sua soberania, a sua vontade, o seu amor, a sua misericórdia. E tudo o que Ele fez por nós, através de Jesus, ao enviar Ele para morrer na cruz, por mim e por você, pagando o preço para a nossa salvação. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé para nós ficarmos cantando? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por
o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Amém. Queremos agradecer a presença de todos, os nossos visitantes, que Deus muito abençoe. Reforçando nossos avisos, quarta, temos reunião de oração aqui na igreja presencial. Todos que têm o desejo de orar estão convidados. Quinta, nossa live. Domingo, nossa escola dominical, às 9 horas. Está sendo uma bênção também a nossa escola dominical. Que você possa também ter o desejo de estar aqui conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor. Vamos orar, queridos. Amado e querido Deus, o Senhor nos revelou hoje, ó Pai, através da Tua palavra, 3 motivos, que são motivos, ó Deus, grandiosos, motivos, ó Deus, que exaltam e glorificam o Teu nome, motivos esses, ó Pai, que faz com que, ó Pai, olhemos as coisas, ó Pai, que passamos, ainda que sejam dolorosas, ainda que sejam difíceis, ainda que sejam, Deus, coisas que às vezes nos tiram o prazer e a alegria, mas Pai, quando olhamos a Tua palavra, os motivos que o Senhor nos deu para glorificá-lo, exaltá-lo, ó Deus, são muito mais excelentes, Pai, e que nos leva a entender, ó Deus, que há propósitos em todas as coisas do Senhor de nossa vida. Te agradecemos pela Tua graça, que nos deu o privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Ó Deus, nós temos a alegria, ó Pai, de entendermos que o privilégio, ó Deus, de sermos escolhidos por Ti, e o privilégio que o Senhor nos deu, de colocar em nós o Teu Espírito, que nos conforta, que nos consola, que nos anima, que diz, eis que estou convosco. Por isso, ó Pai, o Senhor nos tira a sensação de medo, a sensação de insegurança, porque Tu estás conosco, presencialmente, vivendo dentro de nós, através do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E agora, ó nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo que está aqui hoje reunido. Que o Teu grande amor, ó Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre o Teu povo que está aqui hoje reunido, e sobre o Teu povo que está espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.